Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no sagrado dia do Shabat, no 8º dia do mês de Adar, do ano 5785, a contar da criação. É 8 de março de 2025, é o calendário civil da Era Comum, trazendo essa data. Estamos no 7º dia da semana, e como 7º dia da semana, nós temos a conclusão da nossa Parashá da semana, Baruch Hashem. Hoje nós vamos falar a respeito, o famoso o Dia da Mulher. Vamos trazer aqui uma mensagem para reflexão, nesse sentido aí. Nós estamos no Shabat que antecede Purim, e esse Shabat ele é chamado de Shabat Zahor, que significa a lembrança, ou seja, o Shabat da lembrança, do que Haman, o arqui-inimigo de Israel de outrora, tentou exterminar o povo judeu nos dias do rei Assuero, o rei da Pérsia, hoje conhecido como o Irã. Então a antiga Pérsia, nós vamos ver aí esses detalhes aí do Shabat Zahor. E depois nós vamos ter algumas mensagens específicas do nosso Rebbe Menachem Mendel com referência a essa Parashá da semana, que é a Parashá Tetzaveh, que significa e tu ordenarás, para que os filhos de Israel tragam o azeite puro da primeira prensa para a iluminação da menorá no Mexicão Tabernáculo no deserto e posteriormente para o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Ok? A Parashá Tetzaveh, só recordando, ela não menciona o nome de Moshe em nenhum momento. Então, quando a Torá traz os relatos com referência aos diálogos, entre o Eterno e Moshe, então o Eterno ele não cita o nome de Moshe. Ele fala com Moshe a respeito de tu, você, etc. Justamente porque o nome de Moshe não está na Parashá Tetzaveh. Porque quando o povo judeu pecou o pecado do bezerro de ouro, o Eterno disse a Moshe que exterminaria o povo e faria dele, Moshe, um novo povo. E aí então Moshe rogou a Hashem que perdoasse o povo, caso contrário poderia riscar o nome dele do livro da vida. E aí Deus perdoou o povo, e essa Parashá ela não traz o nome de Moshe, porque a palavra de um tzadik ela tem que se cumprir, uma vez dita ela tem que se cumprir. Então como Moshe falou para tirar o nome dele do livro da vida, então essa Parashá simboliza exatamente isso daí, a não menção do nome de Moshe. Aqui no capítulos 27 até o capítulo 30, verso 10, que está a nossa Parashá da semana, dentro desse aspecto de Tetzaveh, e tu ordenarás. Então nós vamos ter algumas palavras específicas, algumas mensagens específicas do nosso Rebbe Menachem Mendel, com referência a essa Parashá, ok? Baruch Hashem. Hoje é o dia 8 de março, e esse dia é chamado o famoso Dia Internacional da Mulher. Vamos ver aqui o que o Rabino Sholem Lugov traz para nós com referência a essa questão. Então a pergunta que foi feita a ele é a seguinte: os Benei Noach podem comemorar o Dia da Mulher em 8 de março? Então a resposta do Rabi Sholem Lugov, ele responde da seguinte forma. Primeiro um pouco de história, é aquela questão, quem não conhece a história não conhece nada. Inicialmente o dia 8 de março surgiu como um dia de solidariedade às mulheres na luta pelos direitos e emancipação das mulheres. Em 1945, a Carta da ONU se tornou o primeiro documento internacional
a afirmar o princípio de igualdade entre homens e mulheres. É interessante lembrar que esse movimento foi fundado não apenas por mulheres, mas também por socialistas judeus, ou seja, os esquerdistas judeus. Não há dúvidas de que a emancipação é uma ideia negativa, tanto para os judeus quanto para os povos do mundo, pois colocam homens e mulheres um contra o outro, em uma guerra de gênero, ou seja, a ideologia exatamente de Amaleque. Agora vamos tentar entender em um nível mais profundo a atitude em relação aos feriados em geral. Então, no primeiro aspecto aqui, o rabino Sholem Lugov traz, essa é uma ideologia de Amaleque, ou seja, é uma ideologia destrutiva, porque ela coloca homens e mulheres um contra o outro, entendeu? Então, direitos iguais, e aí traz realmente uma, entre aspas, né, uma guerra entre homens e mulheres, né? E aí é um problema sério que tem sido enfrentado no dia a dia aí, sem sombra de dúvidas, né? Tem lei Maria da Penha, mas não tem a lei João, por exemplo, né? Então, algumas coisas para se pensar dentro desse sentido. Agora vamos tentar então entender em um nível mais profundo com relação aos feriados. Na América e no Canadá, há um feriado chamado Dia de Ação de Graças. Não se baseia em nenhuma religião específica e é completamente neutro. Em um de seus discursos, o Rebbe enfatizou que todos os anos, neste dia, os não-judeus oferecem sincera gratidão ao Todo-Poderoso por mostrar sua bondade sem limites aos primeiros colonos. Além disso, o Rebbe mencionou uma lição para os judeus sobre como servir a Hashem. Essas palavras podem servir de exemplo para entendermos a atitude em relação aos outros feriados adotados em diferentes países. Duas condições devem ser atendidas. Primeira, a ausência de um componente religioso e a presença de um aspecto positivo. Ou seja, as duas condições que devem ser atendidas para os demais feriados entre as nações é, primeiramente, a ausência de um componente religioso, como ação de graças. Ele não tem nenhum componente religioso. E a presença de um aspecto positivo, algo positivo que realmente venha a valer a pena o referido feriado. É preciso admitir que, embora 8 de março não seja um feriado religioso, esse dia não tem nenhum aspecto positivo. Mas eu diria que a resposta à pergunta feita depende de onde você mora, já que diferentes países celebram o dia 8 de março de maneiras também diferentes. Se na sua cidade as mulheres não vão trabalhar, mas vão a protestos, então os Bnei Noach não têm lugar entre elas. E se neste dia os homens presenteiam suas mulheres com presentes e flores, isso pode ser levado em consideração, pois aí tem um aspecto positivo. Em geral, você deve sempre agradar a sua esposa, não apenas uma vez por ano, mas todos os dias você precisa agradar a sua esposa, ok? Então, nesse sentido, ou seja, a mulher em si, ela merece todo o respeito, não uma vez por ano, mas todos os dias. Então, aquela questão que nós vimos ali atrás, é uma ideologia de Amaleque, é colocar um contra o outro. Essa que é a realidade. Então, existe um aspecto, entre aspas, né, do 8 de março, Dia da Mulher, né, entre aspas, alguma coisa poética com referência à mulher. Mas só que você vai acompanhar os noticiários mais aí pela frente, se você já não viu algum noticiário até aqui, protestos. E esses protestos são contra os homens, são protestos contra governantes, são protestos e não uma ação positiva em que, na realidade, venha unir
homens e mulheres com o devido respeito. Porque as mulheres merecem respeito, mas também os homens merecem respeito. Não é verdade? Então, a ideologia de Amaleque é colocar um contra o outro, certo? Então, qual é a melhor resposta dentro desse aspecto aí para a mulher? É Provérbios capítulo 31, versos 10 a 31. Né? Você pode ler completamente posteriormente aí. Né? Ou seja, uma mulher virtuosa, quem a encontrará? Porque quem encontra uma mulher virtuosa, ela vale mais do que ouro, prata, bronze, pedras preciosas, etc, etc, etc. Então, a mulher, ela é honrada desde o momento em que Deus a fez. Desde o momento que Deus a criou. E veja bem, já em Bereshit, lá já no capítulo 2 de Bereshit, né, o Eterno, né, Hashem, Deus ele fala claramente: portanto o homem deixará a sua casa, unir-se-á à sua mulher, e não serão mais dois, serão um só. Aqui não está falando de questão de igualdade de gênero, de ideologia. Está falando exatamente no sentido de homem, homem, mulher e mulher se unindo para serem um só, para cumprir a sua missão, poderem constituir família, filhos e fazer assim a vontade de Hashem. Né? Então, nesse aspecto aí, nós podemos ver exatamente a mulher, uma mulher virtuosa, ela vale mais do que pérolas, pedras preciosas, tesouros, o ouro, a prata, etc, etc, etc. Né? Esta é a mulher com M maiúsculo que Hashem assim o fez. Ok? Então, a mulher merece, sem sombra de dúvidas, todo o respeito, toda a honra, né? E lembrando que cada um dentro do seu aspecto, né? Homem, homem, mulher e mulher, para cumprir a sua missão na face da terra, ok? Aquela famosa questão, né? O Dia da Mulher, né? Com esses grupos feministas e companhia limitada que só sabem fazer protesto e manifestação sem nenhuma compostura, por aí afora vai, ok? E também aquela questão, né? Colocando exatamente opiniões contra o homem. E a mulher é para ser valorizada dentro do seu aspecto feminino, né? Porque Deus assim a criou, Deus assim a formou, né? E por isso, quem encontra uma mulher virtuosa, ele encontrou o melhor dos tesouros, ok? Então, dentro desse contexto, em nome da minha querida Edna Paglassi Marmol, né? A minha mulher virtuosa, né? Dessa forma nós rendemos, né, toda a honra, todo o respeito, né, todo o louvor às mulheres, né, nesse dia aqui, dentro desse contexto, a mulher virtuosa. Que você seja uma mulher virtuosa a cada momento do seu viver e que receba, né, do seu marido, né, do seu esposo, sempre, todos os dias do ano, né, o respeito, a honra, etc. e tal. E que toda mulher, né, não casada, ela também tenha todo o respeito, toda a honra, todo o louvor, sem sombra de dúvidas. Ok? Então esse fica aqui o nosso registro da nossa questão do 8 de março, Dia da Mulher. Ok? Baruch Hashem. Né? O Shabat que nós estamos vivenciando é o Shabat Zahor, né, o Shabat da lembrança, onde nos fala em Deuteronômio capítulo 25, versos 17 a 19, né, o Eterno diz a Moshe, e Moshe fala ao povo: lembra o que Amaleque fez contigo no caminho quando saíste do Egito, que ele encontrou contigo no caminho e derrubou todos os fracos que se desgarraram atrás de ti quando estavam fatigados e exaustos. E ele não temeu a Deus, por isso
quando o Senhor teu Deus te aliviar de todos os teus inimigos, à sua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá, como herança para possuí-lo, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não esqueças. Né? Então, esta é o recado de Hashem para o povo judeu. Não esquecer Amaleque. Né? E Deus deu, né, uma grande oportunidade, como está registrado em 1 Samuel, capítulo 15, né, onde Hashem disse ao rei Shaul para guerrear contra Amaleque, né, e eliminar todo o povo de Amaleque e toda a sua criação. E Shaul foi realmente, né, o rei Shaul foi para a guerra e ele poupou apenas, né, Agag, o rei amalequita, a sua família, as suas posses, o seu gado, certo? E trouxe para Jerusalém. E então ele não cumpriu o dito de Hashem. Então Shaul, ele cometeu um erro gravíssimo, né? Um erro que ele fala, né? Ele teve piedade do rei Agag, apesar que ele eliminou o resto do povo lá, né? Uma boa parte do povo ele eliminou. Porém, né, esse erro, né, de piedade do rei Shaul para com Agag e a sua família, logo depois, né, a esposa de Agag, ela dá à luz um filho e passa-se algumas gerações até chegar a Hamã, nos dias de Esther e Mordecai. E Hamã, ele trouxe consigo o ódio gratuito que vem desde Esav, né, com a Amaleque, e vem dessa forma trazendo esse ódio gratuito contra o povo judeu. E aí então, quase pelo erro do rei Shaul, né, quase que o povo judeu foi extinto nos dias do rei Assuero, o rei da Pérsia, né, Medo e Pérsia, bem como também as suas 127 províncias, né, onde os judeus estavam ali praticamente na sua totalidade. Então quase que foram extintos por causa de Shaul, que teve um erro. Esse erro foi a piedade colocado no momento errado para a pessoa errada. Ok? A principal mitzvah de Purim, ela é exatamente a leitura de Megillat Esther, o rolo de Esther ou o livro de Esther, para ser feita 2 vezes, à noite e pela manhã. Então a festividade de Purim, ela vai acontecer exatamente no pôr do sol da próxima quinta-feira, dia 13 de março, né? E vai até o pôr do sol da sexta-feira, dia 14 de março. Então essa vai ser o dia de Purim. Então na quinta-feira à noite, né, o importante é ouvir a leitura do livro de Esther. Por isso nós da Sinagoga Benenor Regional Bauru, nós estaremos transmitindo diretamente ali da Sinagoga Benenor, né, da cidade sem limites Bauru, para o Brasil e as nações, né, esse momento precioso. E é um momento em que nós vamos ter assim bastante barulho, positivos e negativos. Quando o nome de Ramã é mencionado, então são vaias, apitos, né, de reprovação para com Ramã. E quando o nome de Mordecai ou Esther é mencionado, então são aplausos, né, são saudações, louvores, né, em favor e em honra, né, às suas memórias, né, que as memórias sejam honradas, né, e sejam louvadas eternamente, né? Então por isso essa honra à memória de Mordecai e de Esther, ok? Então assim, é um momento bem descontraído, onde nós temos ali barulhos, né, bater os pés, vaias para Ramã, né, e fora Ramã e Companhia Limitada, vem aí as expressões nesse sentido. E para com Mordecai e Esther, ou Hadassah, então é dito louvores, né, são bater de palmas,
os assobios são em louvor, né? Em honra a eles, etc. e tal. E é um momento bem descontraído dentro desse aspecto aí. A grande comemoração de Purim é exatamente a salvação que Deus operou das mãos do povo judeu, das mãos de Hamã, né? Então esse é o grande fator ali, ok? E lembrando que amanhã, domingo, às 14 horas, 14h15 normalmente, né? Entre 14 e 14h15, nós estaremos aí iniciando a tarde com a Torá especial de Purim, para falarmos com mais detalhes a respeito disso daí. Então, por isso, esse Shabat que antecede Purim é chamado Shabat da lembrança, Shabat Zahor, ok? Então, a Haftará, né, a porção do profeta que está em 1 Samuel, né, capítulo 15, versos 2 a 34, né? Vamos colocar aqui para não esquecer. Capítulo 15, versos 2 a 34. Então, relata como o primeiro rei de Israel, Shaul, o rei Shaul, foi ordenado por Hashem a cumprir a mitzvah de apagar Amaleque, eliminando todos os amalequitas em batalha. Shaul, porém, errou ao poupar o rei de Amaleque, Agag, deixando-o vivo por um tempo adicional. Em compaixão errônea, teve consequências desastrosas. Nossos sábios explicam que a esposa de Agag deu à luz um filho, e depois, né, centenas de anos posteriores, veio a existir Hamã, que ameaçou a própria existência do povo judeu. Aqueles que questionam como Deus da misericórdia pôde ordenar a execução de um povo, entre aspas, inocente, devem atentar à compaixão de Shaul pelo amalequita Agag, levou à quase extinção ou exterminação do povo de Israel por Hamã. No futuro mais distante, o Império Romano, arqui-inimigo de Israel, levou adiante a tarefa de Esaú, né, o seu ancestral. Então, por isso, realmente é preciso observar a própria história contemporânea e a história bíblica, certo? Então, o resumo da Haftará de Zahor, né, de 1 Samuel, o mandamento de Deus para que o povo de Amaleque seja destruído, como vingança pelo ataque não provocado de Amaleque aos israelitas, que é descrito na nossa leitura de Deuteronômio, né, que nos fala ali atrás, capítulo 25. O profeta Shemuel transmite ao rei Shaul a ordem de Deus para que trave uma batalha contra os amalequitas e que não deixe sobreviventes, tanto humanos quanto animais. O rei Shaul mobiliza os soldados israelitas e ataca Amaleque. Eles matam toda a população, com exceção do rei Agag, e eles também poupam as melhores cabeças de gado de carneiros. Para você ter uma situação e se localizar, no ano de 2007, o grupo terrorista Hamas, ele colocou a autoridade palestina, né, o tal de Hamas lá, que é o presidente da Palestina, o presidente da autoridade palestina, aquelas coisas todas, puseram ele para correr da faixa de Gaza. Ele está escondido, refugiado lá no Egito. Se ele colocar os pés lá na faixa de Gaza, o próprio Hamas elimina ele. Essa que é a realidade. Então, desde 2007, quem domina a faixa de Gaza é o grupo terrorista Hamas, apoiado pelo Irã e Companhia Limitada. Então, o que acontece? Desde 2007, essencialmente, já era antes o ódio gratuito contra o povo judeu, contra Israel, já era uma realidade, mas a partir do momento que o Hamas tomou o comando, o domínio, né, da faixa de Gaza, né, você vai falar assim, mas teve eleições, e o Hamas ganhou as eleições. Sabe aquele ditado de que realmente, né, eleições moldadas ao bel prazer
dos dominantes para dar o resultado que os dominantes querem. Sabe aquela questão, né? Eleições limpas, transparentes, que só eles conhecem, essas limpas e transparentes. Foi o que o Hamas fez. Manipulou as eleições lá e eles saíram vencedores. E puseram o presidente da autoridade palestina para correr dali. E ele fugiu dali para não morrer. É conhecer a história, certo? Então, qual que é a educação básica desde 2007 na faixa de Gaza? Ódio contra o povo judeu. Ódio contra o Estado de Israel. Não deixar nenhum vivo. E ensino como manipular armas de fogo, armas brancas, e como também como fazer atos terroristas, como se explodir e por aí afora vai. E desde 2007, as crianças, elas são ensinadas e doutrinadas dentro desse aspecto. Ódio, ódio, destruição, destruição, morte e morte. Não há valor de vida, não há valor para a vida. Simplesmente isso, destruição, morte. Nada mais do que isso, somado com o ódio. Então veja bem o que aconteceu em 7 de outubro de 2023. Ok? De 2007 a 2023, você faz uma somatória, você vai ter quantos anos aí? 2007 para 2023, 7 mais 6, 13, 2000, né? 2007 a 2023 são 16 anos, certo? 16 anos. Ou seja, uma criança que nasceu em 2007, em 2023 já tinha 16 anos. O que ela tinha no coração e na sua mente? Ódio, destruição e morte contra o povo de Israel, o povo judeu e contra Israel. Simplesmente isso. Então por aí afora você vai somando. Quem tinha 1 ano tinha 17. Quem tinha 2 anos, em 2007 para 2023, já tinha 18 anos. E assim vai somando. E assim vai somando. Entendeu? Aí vai somando. A faixa etária, né, seria dessa questão de 16 anos até os 40, 50 anos da chamada população civil. Quando o grupo terrorista invadiu Israel, uma grande quantidade de palestinos civis entraram junto com eles e praticaram junto com eles as atrocidades do dia 7 de outubro de 2023. Mortes, destruição, ódio, estupros, crianças, nenês sendo assadas em forno na frente dos pais e dos irmãos mais velhos. Famílias inteiras sendo dizimadas com vários tipos de atos cruéis, depois tacaram fogo. Mulheres que foram violentadas, depois de serem violentadas, atearam fogo nelas. E quem traz tudo isso não é o povo judeu. Quem traz tudo isso são os próprios terroristas que filmaram. Eles filmaram. E eles colocaram nas redes sociais. E dentre eles, tem lá um jovem de 16 anos, filmado, gravado nessas gravações aí. Que durante os atos lá, ele liga para o pai dele. E ele diz assim: pai, você tem um filho herói. Eu matei 10 judeus com as minhas próprias mãos. Ou seja, esganou, enforcou, agrediu até a morte. Fala para a mãe que ela tem um filho herói. E o pai do outro lado da linha vibrando pelo relato do próprio filho. Ele tinha 16 anos em 2023, na época dos atos. Entendeu por que Hashem disse para apagar a memória de Amaleque? Para não deixar ninguém vivo? Porque num ninho de serpente, ali se elimina a serpente, seus ovos e os filhotes que estão ali.
porque a sua tendência é fazer o mal. E essa é a realidade que se tem na faixa de Gaza. Você está entendendo a comparação? A realidade dos fatos, a realidade da história. Existe um termo, que ele é um termo jurídico e um termo policial que diz assim: não se corrompe o que já está corrompido. Ou seja, trazendo nos miúdos, toda essa criançada que vão crescendo, adolescentes, jovens e tornam-se adultos, não tem mais o que corromper, porque eles já vêm desde a base corrompidos. São chamados de Rechaim, que significa perversos na sua essência. Não tem como eles mudarem de vida. Obviamente, toda regra tem exceção. O filho do Hamas, por exemplo, que está aí no mundo inteiro fazendo palestras e falando, né, que junto com seu pai, eles fundaram, né, o grupo terrorista Hamas. Então toda regra tem exceção, não restam dúvidas. O filho do Hamas está aí, dando seu testemunho nos 4 ventos aí do planeta, aí, dessa realidade aí. Então era isso que o Eterno falou para o profeta Samuel, falar para o rei Shaul, para guerrear contra Amaleque e não deixar nenhum sobrevivente. E o rei Shaul, né, com a sua piedade colocada de forma errônea, quase, por causa do seu erro, quase que ele acabou extinguindo o povo judeu, mas algumas décadas pela frente, com Ramã. Então é isso que fala 1 Samuel capítulo 15, versos 2 e versos 34. Então quando a Samuel, né, ele repreende, né, o rei Shaul, né, porque ele não cumpriu a determinação divina, então o rei Shaul, né, ele diz, né, eu me arrependo por ter feito, né, cometido tal ação, né, mas aí Deus ele revela ao profeta Samuel que realmente ele mudou, rasgou o reinado do rei Shaul e já o destituiu do reinado e colocou para outro ser, né? Ser o rei. É o rei David que depois vem a ser rei sobre todo o Israel. Então o profeta responde a Shaul, né? Terá Deus maior prazer nas oferendas queimadas e oferendas de paz do que na obediência à sua voz? Obediência é melhor que uma oferenda de paz. Escutar do que a gordura dos carneiros, já que tu rejeitaste a palavra de Deus, ele te rejeitou como rei. Porque a justificativa do rei Shaul, né, para o profeta foi, não, eu poupei Agag, mas eu poupei o melhor do seu gado para trazer e fazer uma oferenda a Deus. Então o profeta responde dessa forma. Deus ele tem mais prazer, né, na obediência do que em sacrifícios. Então essa é a posição de Hashem. Então por isso o Senhor rasgou o reinado de Israel de ti hoje e o deu ao seu companheiro que é melhor que ti. Né? Então Samuel, o profeta, mata o rei Amalequita. Né? Então este é o Zahor. Então todo esse fato aqui é para nós lembrarmos realmente o que Amaleque fez ao povo judeu e os seus descendentes posteriormente dentro desse aspecto aí. Né? Então só para lembrar, amanhã às 14 horas estaremos falando mais sobre Purim. E na quinta-feira, dia 13, a partir das 20 horas, diretamente da Sinagoga Beneinor Regional Bauru, nós estaremos transmitindo, ali junto com o emissário Emerson, estaremos transmitindo da cidade sem limites, Bauru, para o Brasil e as nações, a festividade de Purim e a leitura de Megilat Esther, né, o livro de Esther, ok? Para nós concluirmos então a nossa paraxá da semana, tu ordenarás, né, que os filhos de Israel tragam o azeite de oliva puro
esmagado para iluminar, para acender a lâmpada, né, a menorá dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo ali. Então, nós queremos trazer para os amados algumas reflexões do nosso Rebbe Menachem Mendel com referência a essa paraxá, né? Ela tem muitos pontos profundos, muito elevados, né? E o Rebbe Menachem Mendel, o nosso líder máximo da nossa geração, o tzadik da nossa geração, ele traz a mensagem de uma forma muito peculiar, né? Falando da paraxá em si, mas trazendo a paraxá para os nossos dias. Ou seja qual for a época em que se estuda a paraxá e traz os ensinamentos do Rebbe, ela é atual. Ela não é nem passada e nem futura, ela é atual, é para o momento. Então essas mensagens do nosso Rebbe são para esse momento aqui que nós queremos passar para os amados aqui. A primeira delas chama-se o sacerdote interior, né? Então o sacerdote interior, o nosso Rebbe diz assim: aproxima de você Aharon, seu irmão, junto com os filhos dele, para servir a mim como sacerdotes. Poderia-se pensar que todos deveriam ser sacerdotes consagrados a Deus, ou seja, que todos os judeus deveriam ficar totalmente imersos na consciência divina. Realmente, esse é um ideal louvável, mas, se o colocarmos em prática, arruinaria o propósito da criação. Deus não nos criou para sermos anjos, e sim para sermos seres humanos, e para viver no mundo material. Somente dessa forma elevamos o mundo, aperfeiçoá-lo e preenchê-lo de consciência divina. Por outro lado, para poder elevar o mundo, necessitamos preservar a imagem do modo de vida totalmente divino, que nos esforçamos para alcançar no nosso dia a dia. Para isso, no passado, uma minoria seleta do povo judeu devia viver esse ideal na prática, que eram os Kohanim, os sacerdotes. De maneira análoga, hoje devemos consagrar uma parte de nossa personalidade ao propósito único de servir a Deus. Ao criar ou consagrar esse sacerdote interno, podemos relacionar-nos adequadamente com o mundo em geral, tal como se espera de nós, guiando e levando a sua realização, a realização divina, transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. É esta forma de correspondermos à promessa que Deus nos fez ao entregar-nos a Torá. Vocês, disse Hashem ao povo judeu, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. É através do povo judeu que a luz divina se revela, se manifesta. É através do povo judeu que o conhecimento, a consciência divina, ela se espalha nos quadrantes da terra. É através do povo judeu que o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, vai se espalhando nos quadrantes da terra. Então essa consciência divina, ela nos capacita a vivermos no mundo físico, com a sua fisicalidade e materialidade, e ao mesmo tempo vivermos de forma espiritual. Ou seja, vivermos de uma forma ética, moral e espiritual. Então tudo que você faz relacionado a você, sua família, sua profissão, seus negócios, relacionamentos pessoais dentro de uma sociedade, você sempre vai se moldar de forma ética, moral e espiritual. Então você estará fazendo aquilo que aconteceu no Monte Sinai, a fusão do divino e do humano, o mundo espiritual e o mundo físico, trazendo fusão. De que forma? De forma ética, moral e espiritual, ok? Então por isso nós não podemos perder de vista esse sacerdote interior,
Porque enquanto estamos sem o tabernáculo, sem o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, é aquilo que o nosso Rebbe fala, de que cada um tem no seu interior o seu Beit HaMikdash, o seu templo sagrado. Então, nós precisamos viver esse sacerdócio interior e vivermos na fisicalidade do mundo de forma ética, moral e espiritual. Assim, nós vamos, sem sombra de dúvidas, ombro a ombro com o povo judeu, nós traremos rapidamente, né, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Outra mensagem do nosso Rebbe, ele nos fala sobre o sublime e o mundano, né? Deus disse a Moshe, o peitoral não deve ficar solto no efode, o peitoral que vai, né, no peito do Kohen Gadol, né, no efode, né, que é aquela faixa que vai no peito do Kohen Gadol, ela deve ser fixada ali. Então diz assim, o efode ficava pendurado nas costas e ia até os calcanhares, enquanto o peitoral se apoiava na frente sobre o coração. Então o efode, ele revestia o Kohen Gadol, né, que ia para as costas e até o seu calcanhar. E o peitoral, como o próprio nome diz, é o peitoral, que vai no peito do Kohen Gadol. As costas representam o que é externo e mundano, os aspectos da vida que podem ser necessários, mas não são nosso principal foco de atenção. Já o lado da frente representa o interior e o sublime, e o objeto em que centramos nosso verdadeiro interesse, assim como nosso rosto, que expressa os pensamentos e sentimentos que guardamos em nosso interior e se encontra na frente do nosso corpo. Então o fato de o peitoral não poder ser separado do efode significa que ao Kohen Gadol não era permitido ter qualquer lacuna ou separação entre o sublime e o mundano. O mundano aqui está dizendo o mundo, com a sua fisicalidade e a sua materialidade, né? Estar realmente em contato com o mundo, com as suas perversidades, mas não ser contaminado por ela. Estar realmente em contato com o mundano, a materialidade do mundo, mas não se corrompendo com ela. Então, mantendo, de fato, o sublime e o mundano em harmonia, trazendo o sublime para o mundano e o mundano para o sublime, para que haja santidade, a manifestação da santidade divina, né? O que vale para nosso idealista e inspirado coração deve também expressar-se até mesmo em nossos calcanhares, isto é, nos aspectos comuns e rotineiros de nossas vidas, nós precisamos andar de forma ética, moral e espiritual, em harmonia, em união, dentro desse aspecto aí, ok? Outra mensagem que o nosso Rebbe traz para nós, dentro dessa questão aqui, ela nos fala sobre o aspecto da necessidade da unidade judaica. Deus disse a Moshe, a túnica deve ser vestida por Aharon para servir como Kohen Gadol. A unidade do povo judeu refletia-se nas três vestimentas principais do Kohen Gadol. Os nomes das tribos gravadas no peitoral, apoiados sobre o coração do Kohen Gadol, é o primeiro aspecto, representavam os justos entre nós. O segundo aspecto era o nome das tribos gravadas, né, nas pedras do efode, que cobriam principalmente as costas do Kohen Gadol. Representavam, por sua vez, os judeus que se encontram em plena luta contra suas inclinações negativas, o seu Yetzer Hará, a má inclinação. E o terceiro aspecto, quanto aos sininhos e as romãs da túnica, que é na barra, né, da vestimenta do Kohen Gadol.
Esses simbolizavam aqueles que ainda se encontram sob a influência de suas inclinações ao mal, né, a má inclinação, mas mesmo assim estão tão repletos de boas ações como uma romã cheia de sementes. Todos esses judeus deviam estar representados quando o Kohen Gadol entrasse no santuário, no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, porque ele devia invocar o mérito comum a todo o seu povo, né? Então, ele levava a presença de Hashem no Santo dos Santos, diante da arca da aliança, ele levava os bons aspectos, ele levava aquilo que era positivo. A mensagem que isso traz para nós, o que é? Que você, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala em um dos seus ensinamentos, quando nós olhamos para uma pessoa, procure nela algo bom, não as coisas negativas. Procure nela algo bom e trabalhe sobre isso. Aquilo que é bom que está naquela pessoa. Então, ou seja, em vez de você falar mal daquela pessoa A, B ou C, olhe e encontre nela uma coisa boa. E ao encontrar uma coisa boa, elogie. Teça comentários positivos, porque isso é bênção para a pessoa, e aquilo que ela tem que melhorar, ela vai melhorar, porque você está lançando sobre ela bênçãos e não maldição. E ao mesmo tempo, também para você está lançando bênçãos e não maldição. Por quê? Porque você, eu, nós temos muitas coisas a melhorar no nosso dia a dia. E é isso que precisa ser feito. Entendeu? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né, é necessário que nós tenhamos esse foco, né? E é preciso, nesse sentido, manter a unidade, ou seja, na união é que nós somos mais fortes, né? Se formos indivíduos separados uns dos outros, nos tornamos fracos e o adversário nos vence facilmente. Do mesmo modo, quando vemos pessoas que necessitam de um estímulo espiritual, devemos primeiro conscientizá-las de seu valor inerente, de que possuem dentro de si mesmas uma alma que é realmente uma parte de Deus. Ao recepcioná-las de volta à observação judaica, ajudamos essas pessoas a se reconectarem com o seu verdadeiro eu interior. Depois disso, podemos auxiliá-las a abandonar toda a negatividade que possa ter restado em suas vidas e incrementar o cumprimento de atos de luz e atos de bondade, ok? Ou seja, dentro desse aspecto aqui, né, o fator essencial, toda vida humana tem uma centelha divina, ou seja, toda vida humana tem uma parte de Deus no seu interior. Então é isso que precisa ser estimulado para com cada vida. É para isso que é necessário que cada vida nós estejamos fazendo com que ela sinta-se amada por Deus e amada por você. Então, nesse aspecto, você vai despertar bons sentimentos na pessoa, certo? Os erros, falhas, defeitos, é uma coisa que vai ser tratada posteriormente. Posteriormente. Sabe aquele ditado que você encontra no mundão aí fora, né? Que as pessoas falam antes de ir para este ou aquele segmento religioso? Ela diz assim, eu vou me consertar primeiro para depois eu ir então para tal segmento religioso. É inversão de fatos, inversão de ações que não leva a um resultado positivo. Mas esse aqui sim, né? É despertar na pessoa o amor de Deus por ela, que ela é amada e ao mesmo tempo que ela precisa corresponder a esse amor. Né? Isso daí despertando nela vai fazer com que ela se torne mais maleável, né? Mais receptiva, e aí os demais detalhes vão sendo feitos aí no dia a dia, sem sombra de dúvidas, ok? Um outro aspecto que nós queremos deixar aqui, né, nessas mensagens do nosso Rebbe Menachem Mendel, nos fala sobre recompensas, ok? Deus disse a Moshe, o povo judeu saberá que eu sou Deus, seu Deus,
que os retirei da terra do Egito para mostrar, morar entre eles, ok? Aos nossos amados aí que estão ao vivo e a cores aí, né? A gente pede a gentileza, mais concentração no estudo, para que realmente possam colher, né, os ensinamentos do estudo para fazer, praticar, obedecer, ok? Baruch Hashem. Então Deus disse a Moshe: o povo judeu saberá que eu sou Deus, seu Deus, que os retirei do Egito para morar entre eles, ok? Há pessoas que se queixam dizendo o seguinte: o caminho da Torá nos coloca em desvantagem. Temos que observar o Shabat, as festividades, mas precisamos competir nos negócios com pessoas que não o fazem. Pela manhã, antes de ir trabalhar, temos que rezar e estudar a Torá. No meio do trabalho, temos que fazer uma pausa para as preces. À noite, quando finalmente retornamos à nossa casa, ainda temos mais um momento de oração, de recitação, o Arvit. No trabalho, temos que nos distanciar da desonestidade e das práticas comerciais ilícitas. Há muitas situações em que nem podemos sequer competir com o negócio de outras pessoas, exatamente por causa do quê? Da desonestidade, da corrupção, da mentira e etc. Como podemos sobreviver nessas circunstâncias? A isso Deus responde: eis, eu os retirei do Egito. Até então, nenhum escravo tinha conseguido sair dali. Ainda assim, eu retirei vários milhões de vocês e lhes concedi abundantes riquezas. Vejam, pois, que as restrições da natureza não me limitam. Se vocês cumprirem as minhas orientações, serão recompensados de forma sobrenatural e garantirei que tenham abundância em tudo o que necessitarem. Esta mensagem do nosso Rebbe, Recompensas, é o desafio do nosso dia a dia. Você se depara com as situações do dia a dia e você vai ter que fazer opções, ou melhor, você vai ter que fazer uma das duas opções. Uma opção é não ouvir realmente a mensagem de Hashem e fazer o que dá na telha. E a segunda opção é realmente ouvir o recado de Hashem e não fazer o que dá na telha. É você se esforçar para poder viver ética, moral e espiritualmente, dentro do padrão da vontade divina. É muito fácil nós reclamarmos. É fácil demais. Reclamar é a coisa mais fácil que temos. E é por isso que nós somos pegos pela língua. Porque o falar coisas negativas, reclamar e companhia limitada, é que nem comer e coçar. Comer e coçar é só começar que você não para. Você começa com uma coceirinha aqui, essa coceira vai se espalhando para todo lado. Você diz que não tem fome, mas você começa a beliscar um negocinho aqui e ali, você começa a comer alguma coisinha aqui e ali, você daqui a pouco está comendo um boi inteiro. Então comer e coçar é só começar. Começar a falar negativamente é só começar, porque aí depois a boiada desembesta de vez. Então, nós precisamos aprender essas lições do nosso Rebbe Menachem Mendel dentro desse aspecto. Antecipadamente, Hashem nos fala que ele nos dá recompensas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Milagre não cai do céu e você ficando de braços cruzados. Milagre não cai do céu você reclamando de ventos em popas, achando que simplesmente Deus está ouvindo o seu reclamar e vai te derramar bênçãos. Não! Ele vai fechar as portas das bênçãos. Aí depois tem aquele um que reclama assim: poxa vida, quanto mais eu estudo, pior fica a coisa. Quanto mais eu faço prece, fica pior, parece. Mas por que acontece isso? Porque Deus está provando o que vai no seu coração. Está escrito na Torá. Deus está te testando.
Se você vai permanecer ou se você vai ser igual aquele cachorrinho que enfia o rabo no meio das pernas e sai pros cantos aí, fugindo, com medo, covardemente. Filho do rei é para ser príncipe. Filha de rei é para ser princesa. E tem que agir com nobreza. A situação não está boa? Não, não está boa. Mas eu reclamar vai resolver? Não. O que vai resolver? É eu fechar a minha matraca, não praticar Lashon Hará, língua maldita, sacrificar o meu eu, o meu ego, a minha vontade e fazer a vontade de Hashem. Porque aqui nesse caminho, ele já antecipadamente diz, eu vos recompensarei. Então você escolhe. Ou você escolhe a recompensa, ou você escolhe a miséria. A decisão é sua. Está entendendo? Então por isso, amados, né, sem sombra de dúvidas, né, como diz aí o Júnior Stiflerman, Stifler, né? Anulação, isso mesmo, é isso mesmo, é a nossa autoanulação. Esse é o grande sacrifício que agrada a Hashem, a nossa autoanulação. E aí então, ele já nos garante antecipadamente, você será recompensado. Por quê? Porque a alegria do pai é recompensar um filho da obediência, um filho que lhe dá prazer, alegria. Esta é a realidade. Entendeu? Então, por isso, amados, que nós possamos aprender essas ricas lições do nosso Rebbe Menachem Mendel. Vamos vencer esse eu negativo, né? Esse grande adversário das nossas vidas, que é o nosso ego. E vamos para nossa autoanulação, porque é o caminho da recompensa, da bênção, da certeza que na revelação do justo e verdadeiro Mashiach, estaremos com ele na redenção final e teremos a nossa parte garantida no Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecida como a vida eterna. Ok? Então, essa daí é a nossa mensagem que queremos deixar da nossa Parashá Tetzaveh. A Havidalá, né, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, acontecerá às 19 horas e 2 minutos. Né? Então, né, a Edna e eu, nós estaremos fazendo hoje a Havidalá. Né? E aí, né, aproveitando que a Edna está mais em pé, né, então vamos trazer o ar da graça da Edna para fazermos juntos a nossa Havidalá aqui. Ok? Então não perca, às 19 horas e 2 minutos, né, estaremos iniciando a Havidalá, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Né? Gratos a Hashem pela vossa presença, né, pelas palavras, né, de bênção aí, né, que gostaram do shiur, né, curtam, compartilhem, né, sem sombra de dúvidas, e também depois que nós descermos o vídeo para o YouTube, também vão lá no nosso canal, né, o canal Benei Noach Bauru, para curtir, compartilhar, se inscrever. Devido a algumas palavras que nós falamos, por exemplo, terrorista do Hamas, a plataforma do YouTube, ela barra a propagação, ela barra o compartilhamento, entendeu? Então, por isso, nós precisamos de você para a expansão. Então, curtam, se inscrevam, quem não é inscrito, né? E compartilhe o máximo que puder aí, né? E também, né, para que nós possamos espalhar nos 4 cantos aí da terra, né, a presença divina, transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Shalom, shalom, até daqui a pouco.